Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Palavras do Senhor, graças a Deus. Quando o nosso Deus vai dizer para Adão que ele não deve comer do fruto proibido daquela árvore, porque se ele vier a comer, ele irá morrer. E mesmo assim, Adão quis pagar o preço. Mesmo assim, Adão quis arriscar a própria vida para que o desejo, para que o impulso fosse maior. Mas quando o Senhor fala que terá que morrer, alguém teria que morrer. E Jesus teve que morrer na cruz pelos nossos pecados. A frase que eu quero que você guarde no seu coração com essa palavra é que todo pecado ele gera morte. Todo pecado ele gera morte. Adão e Eva não vieram a morrer logo em seguida depois de ter comido do fruto. Que às vezes a gente é ingênuo e pensa que o salário do pecado é a morte. E aí a gente pensa que após pecarmos iremos morrer. Mas o pecado gera morte. Algo vai morrer. O testemunho de uma pessoa foi o seguinte: ele era um filho e aí os pais deles vieram a se separar e ele era muito novo. Precisava da presença do pai. O pai veio atrair a sua esposa e esse pecado gerou uma morte. Não a morte do adúltero, mas esse pecado gerou a morte da presença de um pai com um filho, da presença paterna para um filho, da presença masculina para um filho. E quais foram as consequências que essa pessoa teve durante toda a vida? Esse jovem que, infelizmente por uma escolha não dele, mas que carregou tanta morte, tanta falta. Então, quando Deus vai nos dizer na sua palavra que o salário do pecado é a morte e que se nós formos desobedientes, nós morreremos, o Senhor não está falando somente da carne, somente do corpo, mas quantas coisas podem morrer depois que nós pecarmos. Você imagina a menina que guardou a virgindade por toda a vida, guardou a virgindade por todo um tempo, e aí de repente, iludida por um rapaz, ela vai e se deixa levar pelo impulso, pelo desejo, pela paixão, e ela comete o ato sexual. Naquele momento vai gerar uma morte. A morte talvez de um sonho, talvez a morte de um matrimônio, talvez a morte de uma gestação, porque talvez a pessoa vai se bloquear, talvez nunca mais vai querer ter um filho, talvez nunca mais vai querer casar. Então todo pecado gera morte. Vai nos dizer os franciscanos a seguinte frase: quem obedece nunca erra. Se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, não teria errado. Se eu e você tivéssemos obedecido todas as vezes, se tivéssemos sido obedientes, talvez a gente não teria errado tanto na vida. Que Deus te abençoe. Guarde isso para você. Quem obedece nunca erra. Todo pecado gera morte. Nós precisamos nos agarrar a Deus, que é o Deus da vida. Deus te abençoe.